avaliação, ou a evaluation, assessment, né, também é uma dúvida, né? Por que eles são melhores, né? Vamos ver como é que é essa prova deles, né? E aí o professor vem e fala, não tem prova. Aí, como não tem prova? E aí é onde você vê a junção de todos os valores, do trust the process com a colaboração, com aprender fazendo, com a questão dos baby steps, tudo se une quando ele diz que não tem prova. Por quê? Porque a maioria dos trabalhos são feitos em time, em equipe, em grupo. E quando eu digo não tem prova, não tem a prova como a nossa, com nota A, B, C, ou 1, 2, 3, 10, 9. É lógico, existem os assessments, são as avaliações, são os momentos que você é testado em situações para saber se você atingiu aquela competência. E essa avaliação cabe muito ao professor. Então, digamos que ele tem esse poder de dizer se você atingiu ou não a competência X. Porém, o momento de avaliação, esse momento de assessment que a gente diz, ele não é feito só pelo professor. E aí que vem a confiança e a integridade. A primeira avaliação é feita por você mesmo. Então, você se autoavalia como competente ou não naquilo. Então, você vê a principal diferença do finlandês para o brasileiro. Ele é extremamente autocrítico. E o professor até diz que ele vai, e ele fica assim, não, mas eu não sou tão bom o suficiente. E aí, por isso que os caras atingem níveis gigantescos, normalmente. Porque eles estão sempre se cobrando para ser melhor, mas eles se autocobrando. Não a escola, não a sociedade, não o pai, a mãe, o governo, a própria pessoa se autoavalia. E eles são acostumados a se autoavaliar desde criança. Então imagina, se você já se autoavalia, você consegue ter autocontrole, você consegue entender os seus pontos fortes, seus pontos fracos desde criança. Então, por exemplo, uma situação, eu acho lindo pela verdade que a situação exige. Um trabalho em grupo. Vamos colocar um trabalho em trio, certo? O trio apresentou o trabalho e entregou o trabalho. O professor vai fazer a avaliação do grupo e vai ter uma nota, ok? Essa é a primeira nota. Você vai ter a sua nota nesse trabalho, que você vai se dar. Outra avaliação. E os dois pares do seu trio vão também te avaliar. Entendeu? Por quê? Porque o professor tem a visão do todo, certo? O professor tendo a visão do todo, ele consegue dar uma nota geral pelo trabalho, pelo resultado final do trabalho. Mas só o grupo sabe quem realmente trabalhou e quem não trabalhou. Então, se por exemplo um desses três do grupo não teve um bom rendimento na opinião do grupo, vai ficar evidente na avaliação do grupo entre eles, na avaliação entre pares. O professor talvez não perceba, mas o grupo vai... Aquele que não participou tanto, que faltou nas reuniões, por algum motivo participou menos, vai ficar evidente na avaliação do grupo. E aí cabe ao professor entender até onde isso foi impactante ou não no desenvolvimento do grupo e entender se o grupo não conseguiu puxar esse cara para cima, se o grupo isolou o cara, porque isso também pode acontecer. Então, assim, todas essas posturas são percebidas nesse momento da avaliação. Por isso que é mais complexo, mas mais verdadeiro essa avaliação do professor, a autoavaliação e a avaliação por pares, do que simplesmente eu dar uma nota para o trabalho. Eu dei uma nota para o resultado, mas eu não consegui avaliar o desenvolvimento da pessoa. E o trabalho do professor não é só sobre o resultado, mas sobre a transformação na vida daquele ser humano que está ali estudando e se desenvolvendo.
Porque, digamos que eles conseguem fazer a avaliação das soft skills do trabalho, como ele não do resultado, da pesquisa, mas se ele consegue trabalhar em equipe, se ele tem empatia com a equipe, se ele é pontual, se ele é agressivo, e como cuidar disso, como cuidar desse aluno, dessa competência dele. Ele não está preocupado só com a nota na avaliação do conteúdo que ele desenvolveu ou pesquisou, mas sim com todo o comportamento dele perante o grupo. Então é uma riqueza de transformação nesse momento de avaliação muito maior desse momento tenso de inúmeras avaliações que temos durante um ano no ensino médio, por exemplo, que é a nota da instituição, é a nota do Enem, é o simulado, é o GEEK, inúmeras avaliações que nós temos durante o período como estudante. E lá não. Eles têm muito menos avaliações, mas muito mais profundas, que realmente são significativas. E não sobre o conteúdo que você desenvolve, para entender se você aprendeu como pesquisar. Isso é extremamente técnico, é palpável, você pesquisou sim ou não, achou sim ou não. Eu quero 10 autores, 15 autores, ok, você vai fazer 15 ou mais. Agora, você é avaliado se você trabalhou bem em equipe, se você conseguiu puxar aquele terceiro que não participa tanto para cima, se você conseguiu elevar a média do seu grupo. Essa avaliação que importa. Então é isso que gera um valor que talvez aqui não seja tão percebido. Novamente, a confiança, né, no professor em ajudar a desenvolver essa pessoa que está na escola.